Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Estou mais uma vez aqui trazendo uma mensagem. E esta mensagem, com certeza, tocará o seu coração. Quero falar do nosso Mestre Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que não só amou, não só sentiu algo por alguém de maneira que estivesse muito preocupadíssimo. Não estava preocupado apenas com algumas pessoas. Estava preocupado com todas as pessoas. Ele veio. Ele era muito esperado. Infelizmente, muitos que esperavam não o encontraram. Não encontraram a ele porque esperavam um salvador humano, um salvador político, e não reconheceram o nosso Senhor. Porém, ele veio. Ele veio, e diz a palavra que ele veio para aqueles que eram seus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. É muito importante nós que um dia fomos criados por Deus, possamos reconhecê-lo, possamos acreditar nele, porque ele existe, ele é real e ele se manifesta para as nossas vidas. E o nosso Senhor, ele está vivo, tão quanto estava vivo no dia em que ele ressuscitou. E nós, seus discípulos, precisamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Meu amigo e irmão Davi Moura, Deus abençoe aonde quer que você esteja. Meus irmãos, gostaria de dividir com você o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Desculpa, eu estou um pouco gripado. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas
ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho ou um pastor. Haverá um rebanho, um pastor. Embora saibamos que temos muitos pastores, muitas pessoas que Deus está usando para cuidar de vidas, cuidar destas vidas, porque, humanamente falando, esses pastores estão aqui com o objetivo e o propósito de fazer com que essas ovelhas sejam abençoadas, fazer com o propósito dessas ovelhas sejam protegidas, fazer no propósito em que essas ovelhas sejam amadas. O Senhor está vivo, mas Ele levanta homens para cuidar do seu povo. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus amados, Jesus, tudo está sobre o governo de Jesus Cristo. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa alma, Deus conhece o nosso caminho. E Jesus está, ainda hoje, vendo quem realmente pertence a Ele. E Deus, que sonda o coração e consegue julgar as nossas vidas, Ele sabe muito bem quem são as ovelhas dele. E aqui ele diz que ele pode entregar e pode reassumir as ovelhas que ele quiser, porque Deus, Jesus, julga e conhece o coração de cada um de nós. Jesus, ele sabe qual é o nosso caminho e como agir no nosso caminho. Na minha caminhada, na sua caminhada, nós precisamos estar fiéis a Jesus, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o nosso pastor. Ele sabe a maneira correta de agir com cada ser humano. E nós que pertencemos ao Senhor, somos ovelhas do seu aprisco, do seu pastoreio. Ele nos encaminha aos lugares corretos. Ele nos leva a ser cuidados e a nos cuidar, de forma que as nossas vidas, o que estamos vivendo agora, o que somos, também são reflexos daquilo que o Senhor está nos julgando. Mas o desejo do nosso Senhor é sempre estar nos abençoando. Mas a vida não pode ser a vida pela vida. A vida tem que ser a vida baseada numa vida de discípulo. E a vida de discípulo, Jesus conhece. Jesus tem um projeto. Jesus tem um plano. Jesus sabe quem é você. E Ele quer agir por você e para você e através de sua vida para realizar o propósito real. Primeiro, ver em sua vida uma vida limpa, uma vida consagrada, uma vida cheia de misericórdia, uma vida com propósito, uma vida
que fará com que o Senhor sinta prazer em ter te criado. Ele conhece toda a terra e ele está sempre buscando as suas ovelhas para usar no caminho da vida. Ele quer te usar, ele quer te abençoar, mas a sua posição, eu costumo dizer que nós temos uma posição jurídica espiritual. E de acordo com a sua posição jurídica espiritual, Deus vai te levar, Deus vai te conduzir, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, vai te renovar. Por quê? Porque esta posição jurídica, o que é posição jurídica? A posição jurídica é como realmente você se coloca diante das leis espirituais. Qual é a maneira como você está se colocando diante da realidade do mundo espiritual? Eu e você vivemos em dois mundos automaticamente. No mundo humano normal, como também no mundo espiritual. E qual é a realidade? Os demônios conhecem a nossa verdade, porque aonde muitas pessoas não veem a nossa vida pecar, os demônios veem. Então ele conhece. O mundo espiritual, nós estamos realmente sendo vistos por todos. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus nos conhece na intimidade. Satanás e os demônios, eles acham que nos conhecem. Então tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu coloco os meus olhos, tudo aquilo que eu desejo, Satanás não é burro, nem os demônios. Eles sabem, eles acompanham. Então existe uma realidade assim muito forte com relação à nossa posição espiritual. E esta posição Deus deseja que eu e você venhamos a dar a Ele prazer. Ali no livro de Judas, não, é Tito 2,8, diz assim, que nós temos que ter uma linguagem sadia, uma conversa, um nível de palavras, de modo que Satanás não tenha que nos envergonhar diante de Deus. Aqui, nesse versículo, eu aprendi muitas coisas, principalmente esta realidade da minha vida jurídica espiritual. A minha posição real no mundo espiritual. Muitas vezes, no mundo humano, a gente pode pensar que está escondendo as coisas dos outros, mas no mundo espiritual a gente não tem como esconder. Nós estamos ali sendo vistos 24 horas por dia e sabemos dos nossos erros. Agora, quem vê a minha vida e a sua vida 24 horas por dia consegue analisar a nossa vida pelo que estão vendo. Imagina você sendo visto 24 horas por uma câmera sobre tudo aquilo que você está fazendo. Pois assim é o mundo espiritual. Não só Deus está vendo, mas todos os principados e potestades que estão livres aí no mundo inteiro. E se eu não posso ter um nível de palavras
de baixo escalão ou de conversas falando mal da vida dos outros. Isso tudo está sendo muito real diante dos demônios. E eles sabem quem pertencem ao Senhor e aqueles que de fato não pertencem. O que importa, o que mais importa, é que possamos ser reais, que possamos ser verdadeiros, que possamos ser legítimos, como está escrito em 2 Timóteo 2,5, que fala que precisamos militar legitimamente o Evangelho para receber a coroa da vida. Uma vez, meu amigo David Moura, eu não esqueço a sua mensagem, que você disse assim: nós podemos ignorar o mundo espiritual, mas o mundo espiritual jamais nos ignora. E esta é uma palavra realmente muito real. Como que o mundo espiritual poderá te ignorar? Podemos esconder tantas coisas de muitas pessoas, mas não tem como esconder o que fazemos diante da realidade espiritual. Por isso, meus amados, temos que ter responsabilidade com a nossa fé, com a nossa posição como discípulos de Jesus Cristo. Deus começou uma boa obra e quer terminar. Os dias que vamos viver na terra não são tantos. É no máximo 120 anos. E o que são 120 anos para uma eternidade? Viveremos eternamente, mas o que vale para a sua vida na eternidade é como você vive agora. A sua posição diante de Deus agora. Nós precisamos amar a Jesus de fato, amar o que ele fez, amar o que ele ainda fará. E nós precisamos estar na posição correta, no chamado correto, no propósito correto, porque essa é a vontade. Jesus está pastoreando. Jesus conhece a nossa realidade. Jesus, Ele, somente Ele, é o nosso verdadeiro e glorioso pastor, porque Ele sabe julgar corretamente, porque Ele conhece as nossas entranhas, conhece todos os nossos pensamentos, conhece a realidade que vai aqui dentro e o que vai aqui dentro. Precisamos amá-lo, porque Ele já nos amou. Ele cuida, Ele protege, mas nós precisamos ter realmente corações segundo Deus. Nós precisamos dar a nossa vida. Nós precisamos fazer como Jesus fez. Ele veio para salvar. E nós precisamos levar muitas pessoas para serem salvas na fé em Jesus Cristo. Jesus é o único Senhor, o único pastor, o único e verdadeiro que conhece as nossas almas e sabe quem somos e o que precisamos. Queridos, vamos andar com responsabilidade. Vamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos viver o Evangelho. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos alcançar os perdidos com a motivação da eternidade. Que Deus nos ajude.
Que Deus nos faça nos posicionar da forma adequada à palavra de Deus. Desejo um dia muito cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida, e que o Senhor Jesus, que te acompanha com amor, com misericórdia e com compaixão, possa agir na sua vida, para que você se mantenha como ovelha do seu aprisco. Me despeço de você agora, desejando que você seja muito e muita abençoada. Um grande abraço.